A paz do Senhor, amados, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, demais pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade, ao lado aqui da pastora, professora Nilda, companheira de profissão. Tivemos a oportunidade já de trabalharmos juntos na mesma escola. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa lição abençoada que foi escrita pelo meu amigo Sérgio, mais conhecido por Serginho, como nós o chamamos, sobre a história da igreja. Mais precisamente, hoje nós vamos falar sobre William Joseph Seymour. Essas lições trazem uns nomes estrangeiros e às vezes a gente fica um pouco na dúvida aí na hora de pronunciar. Este grande homem de Deus que traz consigo a perífrase de o herói do pentecostalismo mundial, uma palavra grande, difícil de ser pronunciado, uma palavra polissílaba. Esse grande homem de Deus, esse herói, e a palavra herói, no contexto aqui da lição, assim como outras palavras da língua portuguesa, que tem várias acepções, nessa lição tem o sentido de uma pessoa de realizações impactantes, realizações notáveis, memoráveis, insígnes, e hoje nós vamos tentar trazer aqui subsídios sobre a lição de número 9, o avivamento da Rua Azusa, por intermédio de uma decisão de Seymour que marcou o cristianismo nos últimos 100 anos. E acredito que os frutos serão colhidos durante os séculos vindouros. Primeiro ponto que vale destacar aqui, e que foi descrito aí pelo nosso comentarista já na introdução, é que a decisão de buscar a Deus de uma forma mais intensa nasceu no coração dele e foi compartilhada, foi socializada ali aos outros membros que abraçaram a ideia. Então, já na introdução, o nosso amado Serginho, ele colocou lá, convocou os crentes de sua época a buscarem uma comunhão mais profunda com Deus. Seus ensinos sobre a santificação, o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas incentivaram muitos a buscarem uma nova experiência espiritual. Então, há 2 versículos na Bíblia, e a Nilda já vai falar com vocês, 2 versículos na Bíblia, entre outros, que apontam para esta decisão que foi tomada por Seymour e pelos que estavam ali imbuídos juntamente com ele neste lindo propósito de buscar a Deus com intensidade. Um deles está escrito assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais ele vai se aproximar de nós. E um outro, clama a mim e responder-te-ei. Então, todas as vezes que um homem, uma mulher, um povo se aplicaram em oração, eles foram atendidos. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia, Esther, Jonas, Daniel, que a Bíblia coloca ali que Daniel, assim que ele orou, a resposta veio de imediato. E por que não falar do dia de Pentecoste, que é ainda mais pertinente aqui ao contexto da nossa aula. O que isso nos mostra é que o nosso Deus é o mesmo, ele não muda. Deus ainda continua derramando do seu poder na vida dos que o buscam. Na pregação de Pedro ele diz, então se a gente for ler lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, está escrito lá assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Longe aqui eu posso pensar que está se referindo aí em distância territorial e também temporal. Isso é um pensamento meu. Então, de Jerusalém para o mundo e também através dos séculos. Não é isso, Nilda? Isso mesmo, está falando de épocas, né? Eu quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui, como o Daniel já disse, né? Um companheiro de profissão, inclusive. E já estou impactada aqui com essa introdução tremenda, né? Porque realmente é uma lição maravilhosa que vai estar nos desafiando a voltarmos realmente a buscar esse Deus com intensidade, né, a orarmos mais, a ter uma vida mais profunda com Deus. E, inclusive, sobre esse último exemplo que ele deu, né, que é o mais pertinente à nossa lição,
nós vemos bastante semelhanças, né, como o irmão está colocando aqui, o irmão Sérgio, né, sobre o que me chamou a atenção aqui, sobre como as pessoas da época reagiram, assim como lá em Atos, né, houve uma agitação, né, ao ver o que estava acontecendo, e aqui também não foi diferente. Na época, os jornalistas, a mídia estava ali de olho em tudo aquilo que estava acontecendo e estava achando uma coisa absurda, né? O que Deus estava fazendo, foi se espalhando as notícias daquilo que estava acontecendo ali com pessoas simples, né? Pessoas que realmente na época não tinham valor algum, mas que estavam ali sendo cheios do Espírito de Deus porque fizeram essa busca, porque foram buscar ao Senhor, e como o irmão já disse, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor realmente nos enche do seu poder. E eu quero só fazer destaque aqui a um jornalista que na época viu o acontecimento, escreveu uma matéria e chamou a matéria foi Babel de Línguas Estranhas, né? Então, impactados com tudo aquilo que estava se referindo, e ele coloca que conta as características do local, né? Um barracão caindo aos pedaços na rua Azusa, e coloca em destaque também que eram negros, né? Com uma pequena quantidade de brancos compondo aquela congregação, e como trazendo isso como se fosse algo absurdo, né? Algo absurdo que estava ali acontecendo, mas quem estava ali participando sabia que a história estava se repetindo, o Espírito Santo estava sendo derramado, assim como houve aquele derramamento do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2. Talvez muitos, né, Nildo, olharem, pode Deus se manifestar num lugar desse, um lugar simples, pessoas simples, né? Mas o nosso Deus, ele tem as formas de agir, né? E aí, já pegando um gancho aí no que você falou, a questão aí a quantidade de negros que estavam ali presentes, e aí é um outro ponto muito importante que nós aprendemos aqui com a biografia deste grande homem de Deus, e que devemos aplicar em nossa vida, porque a escola dominical é um curso, né? São aulas práticas, que nós conseguimos extrair lições para a nossa vida, para a nossa conduta. E um dos pontos importantes aí é sobre um problema que não é exclusivo do Brasil, né? E nem é algo apenas contemporâneo nosso, sobre a questão do preconceito racial e a prática, né, do racismo, que inclusive é punida criminalmente no Brasil, um crime inafiançável e imprescritível, né, de acordo com a Constituição. Infelizmente, né, foi necessário criar leis para punir tais práticas ao longo da história. Então, nós vemos na biografia do Seymour que ele foi vítima dessa prática, né? Teve que assistir aulas no corredor, como foi descrito pelo nosso comentarista. E o que me chamou a atenção aqui, Nilda, nessa questão dele ter que assistir aula separado do grupo, é que o curso e o conteúdo que estava sendo ministrado ali era fundamentado na palavra de Deus, né? Não era um curso secular. Que coisa triste, mas isso não o abalou, né? Ele, sendo filho de ex-escravos, né, podemos dizer que para ele esse contexto familiar, essa origem dele, vamos colocar entre aspas aí, podia ser uma mancha ali, né, se ele tivesse enxergado dessa forma, né, que era a forma como as pessoas viam, né? Infelizmente somos vítimas ainda de tudo isso. Talvez alguém podia olhar e dizer, mas como assim esse homem está aí no meio dessas pessoas, né? Então, o professor que for ministrar essa aula aí na sua congregação, ele pode pegar um gancho, né, abrir um link aí para falar um pouco sobre a questão do amor de Deus, né, o qual não exclui ninguém, né? Jesus também, ele foi questionado porque ele atendia pessoas
e conversava com pessoas tidas como marginalizadas na época dele. Mas o nosso Deus, ele não olha para isso, porque ele não faz acepção de pessoas. E estudando essa lição, eu comecei a enxergar a igreja, né, olhar assim para a igreja, para a nossa convivência ali entre irmãos. A igreja talvez seja o único lugar, Nilda, que mais heterogêneo que existe. Porque ali existem brancos, negros, amarelos, pobres, ricos, eruditos, pessoas que não têm uma formação secular muito elevada, né? Mas todos estão ali unidos no amor de Deus. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, às vezes o pastor ou o líder de algum departamento, às vezes ele tem menos formação do que seus liderados, mas a sua autoridade é reconhecida, porque é Deus que dá autoridade, né? Então, Deus tinha um plano na vida deste homem, né? E esse é o nosso Deus, que chama pessoas improváveis. Ele usa quem nós talvez não usaríamos, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, as pessoas que Deus separou para atender a um propósito, para uma chamada específica, às vezes nós olhamos e falamos, eu não chamaria, se fosse eu não chamaria. A gente vê isso na escolha do rei de Israel, né? Samuel, quando olhou ali, ele foi olhando e falou, esse aqui, não, é esse aqui. Mas ele mal sabia que quem Deus iria escolher seria Davi, né? Então Gideão mesmo, quando foi chamado, mas eu, Senhor, tão pequeno, tanta gente aí mais importante do que eu, mas o nosso Deus é assim que ele trabalha. Então essa aula, ela é importante trazer, claro que o contexto histórico, aprender a biografia desses grandes homens de Deus, o que isso impactou na história, isso é muito relevante, mas é importante nós trazermos aplicações práticas para a nossa vida. O nosso Deus é aquele que faz de uma órfã, né, uma rainha. E o detalhe aí na vida dessa rainha, né, no caso Esther, que ela foi rainha de uma nação que ainda não era dela, né? Então é assim que o nosso Deus trabalha. Então essas lições que o professor pode passar aos seus alunos, essas aplicações práticas, não é, Nilda? É isso, de não se intimidar diante das suas características, da sua origem, né? Eu, particularmente, eu gosto muito desse assunto, porque eu, sendo preta também, fiquei assim, puxa vida, bem essa lição para mim, que maravilha, achei assim fantástico, né? Porque olhando para esse herói aqui e ver como foi impactante o que Deus fez na vida dele, a despeito dele ser negro, baixinho, robusto, e para completar ainda cego de um olho, mas nada disso foi impedimento para que ele se intimidasse e se colocasse à disposição de fazer aquilo que Deus tinha para realizar, né? Aí tem até todos os estudos aqui que eu fiz, né, estão apoiados na própria revista, né? E algumas coisas que eu vou estar falando, eu pesquisei nos livros, né, na história do Avivamento Azusa, no século do Espírito Santo e no pentecostalismo brasileiro, que é de Ezequias Soares, né? Então, num desses comentários que eu li, tem um escritor, Arthur Osterberg, que fala que o Simon era alguém de fala suave e simples, não era um orador, ou seja, ele nem tinha toda aquela... E ainda por cima, pouca instrução, né? Nem tinha toda aquela oratória, né, para fazer um sermão, mas, ainda assim, o primeiro sermão que ele pregou, após ter aquelas aulas, né, que já foi até mencionado, e mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho, ele foi pregar justamente em Atos 2 e 4, deixando bem claro já o propósito que Deus tinha, né, de batizar as pessoas para que elas tivessem ousadia para continuar a obra, para manifestar
o poder de Deus entre aqueles que ainda não conheciam a Jesus Cristo, né? Então, como é importante nós nos colocarmos à disposição do que Deus tem para fazer, sem estar preocupado com o que o outro está pensando a respeito de mim. Ah, você é preta, ah, você é com pouca instrução, ah, você não sabe. Na igreja não funciona assim, e como o irmão Daniel já falou, nós não estamos ali somente com essa diversidade toda, como também nos sentamos para ouvir muitas vezes alguém que tem menos instrução do que a gente, mas está revestido do poder e da autoridade de Deus. Coisa linda, né? O Sérgio colocou aqui, Nilda, no item B, na lição, diferenças existem, mas não podem criar barreiras. E ele colocou o verbo aqui no presente, né? Ou seja, aconteceu na época dele e continua acontecendo. Então, como você mesma já disse, um homem pobre, filho de ex-escravos, e ainda ficou cego de um olho, né? Ao adquirir aquela doença aí que você já citou, a varíola. E o mais lindo aqui, mais difícil, a gente fala lindo, né? Por ver o exemplo, por ver aquilo que aconteceu. Mas a gente se imagina um pouco na pele deste homem. A questão da dificuldade de quem passou pela experiência, né? E aquilo que ele passou não abalou a sua fé, nem o compromisso dele em servir a Deus. Você estar em um lugar onde você é aceito, você tem ali prestígio, você é admirado, de uma certa forma é confortável. Mas já imaginou a situação dele? Aquele local onde ele estava, aquele curso que ele fez todos os dias, você chegar num local e você ter que ficar separado do grupo, como se você fosse uma pessoa com uma doença contagiosa, uma pessoa sem prestígio nenhum, sem importância nenhuma. Você às vezes aguentar isso por um dia, né? Ok, né? Talvez uma semana, mas dependendo do tempo aquilo começa a incomodar. Mas ele estava com um propósito mesmo de buscar a Deus. Ele tinha essa convicção. Isso é muito bonito, né? E o Sérgio colocou aqui na lição vários versículos na sua dissertação. Um deles está registrado no livro de Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui, judeu nem grego, eu posso pensar que fala dois tipos de pessoas, né? O povo judeu que estava lá, né? Que talvez se achavam exclusivos, né? E até certo ponto Deus tinha um propósito sim com o povo judeu, e ainda tem, né? E podemos colocar aqui os gregos, né, simbolizando aqueles que estavam longe, como foi dito, né? Aqueles que não faziam parte da promessa, mas que Deus também alcançou. Escravo ou livre, a gente pode pensar que eu posso pensar que está se referindo aí a uma condição social. Então Deus quer salvar o rico, quer salvar o pobre, quer salvar o pobre também quer salvar o rico, né? Não existe essa questão aí, essa condição social, isso para Deus não é importante, né? Ele quer salvar o homem, seja lá qual for a condição social dele. E quando se fala aí homem ou mulher, está falando aí de gênero. Então, para Deus, quando nós olhamos para esse versículo, a gente chega à conclusão que para Deus existe dois grupos de pessoas na Terra, né? Salvos e não salvos, remidos e não remidos, justos e injustos. Os homens, né, a sociedade, classifica a humanidade atendendo a diversos critérios. Cor, como você já disse, como nós já falamos aqui, questão da cor, questão da condição social, questão da escolaridade, idade, gênero, né? Isso aqui dá até uma pregação, né, Nil? Com certeza. Isso fica muito claro nos ensinos de Jesus. Quando Jesus está ensinando, ele vai falar de dois grupos: virgens prudentes, virgens loucas, trigo, joio, peixes bons, peixes ruins, né? Dois caminhos. Em nenhum de seus ensinos falou-se sobre cor de pele, sobre altura, sobre condição social, nada disso, né? Então isso para a igreja tem que ficar muito claro, assim como estava muito claro para esse grande homem que nós estamos estudando.
Jesus teve discípulos muito simples, pessoas sem muita formação, sem muita escolaridade, sem muita condição social, pessoas que estavam ali no anonimato, mas ele também tinha pessoas financeiramente, vamos colocar assim, pessoas importantes, pessoas influentes na época, como o seu discípulo, o José de Arimateia, e muitos outros que às vezes que não estão registrados, né, na palavra de Deus. Então, o professor que está ministrando essa aula, ele pode trazer essas considerações aos seus alunos, né, mostrar a eles que para Deus o importante são almas. Ele não está interessado na cor da pele, na condição social, quanto tem, quanto não tem, se tem uma faculdade, se tem 5, se não tem nenhuma. O importante para Deus, Jesus veio buscar e salvar a todos. Verdade. E é por isso que toda essa importância quem dá é a sociedade, né? É por isso que nós, como cristãos, precisamos sempre estar alerta e mostrando, sim, para aqueles que estão diante da sociedade sendo discriminados, para Deus ele é especial, ele é importante, tanto quanto qualquer outro, né? E eu queria só destacar uma coisa interessante aqui, nessa parte do tópico A ainda, de como aconteceu anteriormente, né? Que esse professor aqui, que está mencionando, o Parham, né? Ele havia, pela primeira vez, visto o batismo no Espírito Santo, e ele próprio tinha os alunos dele, antes mesmo dele começar a ensinar sobre o batismo no Espírito Santo, ele tinha os alunos e eles estudavam outras matérias, né? E teve determinado ponto que ele pensou, o que eu vou fazer com o capítulo 2 de Atos? E aí ele falou para os alunos dele, vão estudar, né? Vão pesquisar sobre essa questão, se o batismo é só para aquele tempo ou se é sobre nós. E nessa época ele teve que fazer uma viagem para pregar e os alunos ficaram estudando sobre isso e chegaram à conclusão que realmente era para aqueles tempos, e uma das alunas dele falou para ele impor as mãos sobre ela, e ela foi batizada no Espírito Santo e falou em 7 línguas diferentes, né? Então foi a primeira experiência que aconteceu, e ele não imaginava, aí sim ele começou a estudar, e aí ele não imaginava que justamente um aluno dele, um aluno preto, e que nem estava dentro da sala de aula, era ele que iria ser usado por Deus para espalhar. Então, apesar de Deus não faz realmente essa diferença, mas como nós fazemos a diferença, Deus faz questão de levantar pessoas improváveis que ninguém dá nada para fazer grandes coisas, né? Então, isso eu realmente achei muito importante destacar. E aí, já passando para o tópico B, que você já estava no tópico B, né? Então, é isso. O próprio herói que nós estamos falando, não houve para ele barreira, né? Ele, guiado pelo Espírito Santo, ele conseguiu reunir negros e brancos, reunir pessoas de classes diferentes, coisa que jamais acontecia na época dele, né? Era uma época de segregação, era uma época onde havia as leis do apartheid, né? Então, era uma coisa assim totalmente fora da realidade. E o evangelho, ele continua sendo assim. O evangelho continua sendo uma coisa que não está sujeita ao que o homem pensa, ou ao que o homem quer, ou como que ele olha para nós, porque durante toda a história do pentecostalismo nós fomos olhados de maneira, né, diferente, né, como somos os loucos muitas vezes, somos os que não entendemos as coisas, somos os sem instruções, justamente porque ele vai crescendo mais naquelas pessoas que estão ali marginalizadas muitas vezes, são os mais simples, mas são esses que Deus faz questão de levantar
de usar, né? Porque Deus realmente ele não olha como nós olhamos. Ele olha, assim como a Bíblia diz, né? Que ele não olha a aparência, mas ele chama aquele que é interessante o que o Daniel estava falando sobre as duas formas que Deus só vê dois grupos de pessoas, e dentro desse grupo dos salvos, Deus vê aquele que se coloca à disposição, né? Porque eu posso ser salvo, mas se eu não me colocar à disposição para ser usado por Deus, e aí Deus vai usar o outro que se coloca à disposição. Então, que nós nos coloquemos à disposição para sermos usados por Deus, a sermos cheios do Espírito Santo e sermos instrumentos dele para a salvação de todo aquele que crê. No caso dele, né, Nilda, ele poderia, assim que ele começou a perceber a forma como ele estava sendo tratado ali, ele poderia simplesmente, isso aqui não serve para mim não, onde já se viu, vou ficar separado desse grupo, mas o propósito dele era grande, né? Era maior, o desejo dele, e Deus foi de encontro, né? Ou ele foi de encontro aos propósitos de Deus, porque Deus já tinha um plano na vida dele, né? Então, é aquilo que você disse, né? Surgiu esse desejo no coração dele, quando o professor lá, e a gente que é professor, vez por outra, pede isso para os alunos, vão pesquisar, né? Para trazer ali, para eles buscarem um pouco mais de conhecimento, e ali houve aquele desejo, partiu no coração dele, e Deus vai fazer algo tremendo ali na vida dele, surpreendendo, né, muita gente, e como você apontou aí, Deus chama as coisas que não são para confundir aquelas que são, né? Essa é a forma como Deus trabalha. E quais foram então essas contribuições sociais que esse avivamento promoveu e deve promover? Aí a gente avança um pouquinho lá para o tópico segundo, né? O revestimento de poder, estar cheio do Espírito Santo, serve para quê? Né? Será que é só para sentir a alegria do céu? E isso é muito maravilhoso, quando nós nos enchemos de Deus, quando nós somos revestidos, nós sentimos aquela alegria que às vezes dá vontade de saltar, de voar, falar em outras línguas, uma experiência maravilhosa. Mas será que é só para isso, ou nós temos uma contribuição? Deus usa isso, né, para trazer algo, para modificar algumas práticas, inclusive relacionamentos. Esse avivamento, ele pode e deve produzir frutos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo em que vivemos, né? E a gente sabe que o pecado está aí, né? Essa corrupção moral, essa quebra de valores sociais, né? Então, nós precisamos estar envolvidos em todos os segmentos da sociedade para, sim, fazermos a diferença, né? Tem pessoas que acham que, por exemplo, o crente não tem que se envolver, nós, cristãos, não devemos nos envolver em assuntos sociais e assuntos políticos, não, porque a nossa morada não é aqui, mas nós temos dupla cidadania. Enquanto sal, enquanto luz do mundo que nós somos, nós precisamos influenciar. Jesus ensinou isso ao povo, né? Jesus ensinou, Jesus ministrava ali, ele trazia ensinamentos, ele pregava, mas quando não tinha comida, né, ele não despediu a multidão vazia. Então tinha essa questão espiritual, mas também tinha esse propósito em auxiliar aqueles com mais carências. Jesus não despedia a multidão de forma vazia. Então, ao contrário do que alguns pregam, o Nildo diz, a igreja é o local mais inclusivo que existe, e deve ser assim, né? Estamos falando aí de uma igreja alicerçada naquilo que a Bíblia ensina, uma igreja avivada de verdade, né? Nela não pode haver espaço para preconceito racial ou qualquer que seja, mas aí a gente abre um parênteses, né? Ser inclusiva aqui, né? E isso é importante, não significa concordar com condutas e práticas contrárias à palavra de Deus, né? É o que às vezes muitas pessoas
tem essa dificuldade. Mas como assim? A igreja não está aceitando tal prática, não está aceitando tal conduta. A pessoa vem para Cristo, a igreja está de portas abertas para receber. Então, nesse aspecto, ela é inclusiva, né? Independentemente de cor de pele, de condição financeira, está de portas abertas. Só que o evangelho, a vida com Cristo, aí sim, aí ela é exclusiva, porque Deus quer de nós exclusividade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas as vezes que o povo se misturava, né, ali tinha problema, porque Deus, ele quer exclusividade, ele quer uma vida de santidade, ele quer que nós sejamos separados no sentido de viver uma vida de santidade para ele, né? Então, vem como está, não é assim? Inclusiva. Venha como você está, inclusive. Mas precisa mudar a conduta, precisa viver em santidade, exclusividade. Exatamente. Daí a importância de a gente olharmos para esse exemplo, essa história, né? Porque sobre a questão do nosso papel como cristãos, né? A gente vai ver na característica, aqui na conduta, no comportamento do irmão Simon, exatamente essa questão. Ele fez uma coisa que na época era uma coisa absurda, reunir pessoas. E qual que é a importância daquilo? Exatamente aquelas pessoas que não tinham importância alguma, né, que eram discriminadas, elas estavam ali naquele local, elas não havia uma diferença entre elas, todas estavam ali sendo cheias do Espírito Santo, todas estavam ali com oportunidade, inclusive, de falar, né? As mulheres, a importância das mulheres, as mulheres tinham um destaque especial ali. Então, isso era uma coisa que estava mexendo, era uma coisa de ordem social, estava mexendo com todo o contexto da sociedade. Então, nós também temos que ter essa visão de que somos instrumentos para mudar coisas, sim, mudarmos realidades, mudarmos condições de pessoas, né, mudarmos a forma de como aquela pessoa se sente. E a importância também de vermos o que Deus realizava ali naquele local e que Deus está disposto a realizar agora, que era um poder tão grande naquele lugar, que as pessoas, sim, todas entravam ali, mas ninguém ficava ali da mesma forma, porque havia um mover do Espírito Santo, as pessoas tinham a convicção do pecado, né? Então, muitas vezes, o que está faltando em nós é esse poder de Deus, é essa presença que faz com que as pessoas se conscientizem de seus pecados e que se arrependam, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas. Isso é uma reflexão que a gente tem que ter, um cuidado que a gente tem que ter. A gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente acaba estando ali na igreja fazendo uma obra, esquecendo da ordem espiritual. É mais uma liturgia, mais um costume, e aí o poder de Deus vai diminuindo, então as pessoas vão adentrando ali e vão continuando da forma que estão e vão até pregando essas mentiras, né, de que Deus não rejeita o pecado, né, tá tudo certo, várias coisas, mas está faltando realmente esse mover de Deus para que as pessoas se convençam, estejam tocadas pelo Espírito Santo e sintam que são pecadores e que precisam de um Salvador e que precisam de mudança, de transformação. E é isso que a gente vê em toda essa história aqui, a gente vê as pessoas sendo quebrantadas, sendo transformadas, sendo um mover, um poder de Deus tão tremendo que não tinha como continuar igual. Né? O branco que estava ali como racista, ele passava a não ser mais racista, pelo poder de Deus. Tem até um termo que eles colocam, acho que eu não vou achar agora, mas aqui tá, na lição também tá, né? Sobre o sangue de Jesus que apagou essas diferenças. E o que é bonito aí, Nilda, que ele sentado a parte do grupo, né, separado, eu acredito que quando veio
eles foram confrontados, né? Houve ali uma reflexão, olha, a nossa prática, incluindo o professor, a nossa prática aqui, ela está errada, não é assim que Deus quer. Então houve ali, como você disse, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, ele nos mostra essa questão, que nós não devemos agir dessa forma. E o que a gente tem visto na sociedade, parece que existe uma rivalidade, né, entre grupos, né? Um grupo que não fala com esse grupo, como se fôssemos inimigos, sul contra norte, brancos de um lado, negros do outro, pobres de um lado, ricos do outro. Mas a igreja é o local onde essas diferenças, elas cessam, porque estão todos envolvidos ali no amor de Deus. E sabe uma coisa interessante? Que a gente fala do Simon, das dificuldades que ele teve lá no início, mas as dificuldades continuaram. Sim. É tão interessante porque quando ele está pregando pela primeira vez a sociedade ainda estava com esse pensamento, sim, né? E mesmo até dentro da igreja, porque quando ele pregou esse sermão do capítulo 2, versículo 4, ele havia sido convidado, né, por uma irmã e que conhecia uma outra que estava responsável por aquela igreja, e as pessoas não concordaram, se escandalizaram com aquela pregação. Então, mais uma rejeição na vida dele. E aí foi quando ele foi para abriu-se uma porta de uma casa, né, uma casa de uma família, que aí ele começou a pregar naquele lugar. Então, a vida dele foi cheia dessas rejeições, da forma que as pessoas... Essa aceitação, né? A forma que as pessoas reagiam diante do que estava acontecendo, a própria sociedade, a mídia caía em cima, falavam coisas horríveis. Se a gente for estudar mais, a gente vai ver que eles sofriam, aqueles cristãos daquelas épocas, eles sofriam muito, muito mesmo, quando eles estavam fora daquele contexto. Mas a história diz também que alguns quarteirões, quando o Senhor começou a mover ali na Rua Azusa, as pessoas estavam a alguns quarteirões distantes dali e já começaram a sentir o poder de Deus, né? Já começaram a sentir, inclusive, aquela convicção de pecado. Então, tudo foi através de alguém. Uma coisa que eu gostaria de mencionar também, que serve para nós, como o irmão falou, de uma forma prática, de como a oração ela é algo impactante, como tem poder quando nós nos colocamos a orar, né? Enquanto estava acontecendo tudo isso, antes dessa história estar acontecendo, Deus havia levantado uma pessoa, e algumas pessoas, mas quando a gente olha para aquele livro, O Avivamento da Rua Azusa, que é o Frank Barkleman, se eu não me engano é assim, o livro é apoiado no diário dele, né? Com uma experiência que ele teve com Deus, quando ele perdeu uma filha dele, né, a filhinha dele, Esther, com 3 anos e meio, ele fala para Deus, a partir de hoje eu vou fazer um pacto com o Senhor, vou ter uma vida exclusiva para o Senhor, inclusive para não focar nesse meu sofrimento. E ele começou realmente a orar, e ele pediu um avivamento, e Deus foi impulsionando ele a orar por esse avivamento. E esse avivamento começou a acontecer lá na Rua Azusa, se eu não me engano, 1 ano depois desse movimento de oração. Então, Deus levantando pessoas, porque quando Ele quer fazer, Ele não usa só um. Ele é como na história de Israel, né? Teve o Moisés, teve o Josué. Então, Deus vai usando os seus instrumentos, e como a oração ela tem poder de fazer coisas tremendas, né? Através da oração desses irmãos que estavam pedindo, Senhor, aviva, 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 quando Deus levantou o Simon para acontecer realmente aquilo que estava já diante de Deus como pedido dos seus servos ali para que ele derramasse do seu poder. Amados, claro que nós, ainda que ficássemos aqui, né, Nilda, mais 2, 3 horas, a gente não esgotaria esse assunto, né? Até porque isso aqui, ó, é uma fonte inesgotável, né?
Então, mas o nosso desejo é que tudo que foi dito aqui sirva aí como subsídio para você, professor, que vai ministrar a sua aula no domingo, e que não fiquem somente, como a gente sempre diz aqui, não fiquem somente nesses comentários que foram feitos aqui por nós. Busquem outras fontes, pesquisem, para que vocês tragam uma aula aí abençoada para os seus alunos. E como nós dizemos aqui em alguns momentos, é importante conhecermos toda a história, né, desse grande homem de Deus e de tantos outros, entender ali o período, mas o mais importante para nós na escola dominical é utilizarmos isso que foi vivido por ele, esses exemplos, esse legado que foi deixado, e nós trazermos lições práticas para a nossa vida e para a vida dos alunos que estarão ali ouvindo vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Nilda, foi um prazer estar com você. Revê-la foi um prazer. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.